Vamos lá. Estamos aqui para mais um podcast para Cada Ponte, diretamente dos estúdios da Rede Globo. Eu aqui, Samuel, meu amigo Felipe, nosso convidado ilustre. Pode apresentar nosso convidado, Felipe. Hoje aqui com a gente o Wallace Gonçalves dos Anjos. O Wallace Gonçalves dos Anjos já participou do nosso piloto. Olha só. Verdade. Ele ajudou a gente no nosso piloto e a gente está gravando agora oficialmente com o cara. Legal. O Wallace é um pastor de uma igreja batista, Isso, né? Guaçuano, uma liderança religiosa hoje aqui com a gente. Que honra e que responsabilidade, né? Cara que pastoreia um rebanho. Temos a presença de Deus aqui na nossa mesa Uma amarela. relevância Hoje absurda é na hoje região. que eu vou para a igreja. Muito bom, muito bom. Bem-vindo. Obrigado, privilégio pra mim estar aqui com vocês. Não é? A gente sabe, Uma né? segunda é 8 da manhã, não tem muito o que fazer, mas eu venho com alegria no coração. Você é um cara religioso? Olha, cara, a minha família é de um segmento religioso, assim, né? A minha família é muito católica e a gente acaba carregando um pouco da fé da própria família, mas eu não frequento igreja. Tá certo. Faz muitos anos que eu não frequento igreja, até por causa da minha formação, a gente acaba se afastando um pouco e é uma coisa meio clichê, assim, eu não sei porquê, não sei nem explicar. Pois é, né? O que Você acontece? frequenta? Cara, tenho aí alguns bons anos. Talvez eu mude agora de opinião aí com a presença do Eu acho ilustre que é pastor. hoje, cara. Eu acho Hoje é o Tem dia. uns bons anos aí que eu não troco uma ideia Eu acho com que Deus, né? A gente já trocou uma ideia nos bastidores aqui, isso tudo é falsidade. Essa apresentação é uma falsidade sem fim, porque a gente já tá uns 10 minutos com o cara aqui. isso é verdade. E vamos lá? Muito bem. Cara, pandemia. E aí? Como é que estão as coisas? Como é que a gente tá sobrevivendo a isso do ponto de vista cristão, do ponto de vista religioso? Cara, do ponto de vista cristão, tem vários aspectos pra gente olhar pra pandemia. Primeiro, o que todo mundo olha mesmo, é uma doença que pode matar gente, Claro. tá matando gente, então não é porque eu sou crente que eu não pego ela. Mas também tem um aspecto na nossa fé e alguns aspectos escatológicos. Né? Escatologia tem a ver com o fim, a completude dos tempos, das coisas. A gente vê que são algumas das características da escatologia cristã, de algumas coisas que vão acontecer no final dos tempos. E essa pandemia é só uma das muitas coisas que vão acontecer ainda. Então, É meio do apocalipse isso, tipo, aquela coisa do É, dragão, aquela coisa tem muitas do, coisas, não sei o quê cara, e tal. que é muito interessante. Mesmo no meio da academia evangélica, protestante, tem um pouco de diferença de pensamento em relação a como se dá o fim das coisas, né? O apocalipse. Tem, basicamente, para explicar de maneira bem resumida, tem duas maneiras de chegar. Uma que é a milenista, que não crê no tal do milênio que a Bíblia diz, e tem a milenista, ou milenarista, que diz que crê naquele milênio literal, que seria um milênio onde Jesus ia reinar pessoalmente aqui na Terra, ia julgar as coisas com cetro de ferro, como diz o texto lá. Tipo, ele ia voltar e tal, uma Isso. coisa, castelo. Estabelecer o trono dele aqui na trono, Terra tal. e julgar as coisas com cetro de ferro. Pecou, morreu. Pá, esse aqui vai durar um segundo aqui. Cido. Que eu vou embora. Como é que tá a Toca aí. contabilidade? Como é que tá a tua contabilidade aí com Deus? E tem uma expressão chamada de princípio das dores que vem acompanhando com alguns eventos, não só cataclísmicos, né, geográficos e tal, mas também de questão de doença. Mas assim, isso são só rumores, né? Só rumores de coisas. Os eventos que a Bíblia descreve no Apocalipse são, tipo, mundiais. Olha, mas aí é uma questão interessante, assim. Quem não é muito fiel discute muito dentro dessas passagens bíblicas a benevolência de Deus, que é o cara que provoca o cataclismo que você tá falando aí. E aí, como que fica isso? Cido, eu não entendi sua pergunta, cara. No seguinte sentido, o cara... Se Deus é bom, por que isso acontece? Porque Ok. ele Cara, provoca eu sou isso. ignorante, eu não entendo muito bem as coisas, mas entendi. Se Deus é bom, por que as pessoas morrem? Por que as pessoas sofrem? É A gente verdade. tem que ver a partir de que parâmetro a gente está interpretando Deus como bom. Assim, Qual é o parâmetro? que você ontologicamente falando. Cara, Ontologicamente essa falando. palavra é bonita, cara. É. O ser de Deus, sendo Deus. Não há falhas no seu caráter e Deus não é que nem a gente. Agora a gente tá bonzinho, trocando ideia, daqui a pouco eu derrubo a câmera, você fica irritado, aí você tá Sem dúvida. 100% raiva, aí depois a gente conserta a câmera e eu falo, não, vou pagar outra câmera e vocês ficam 100% felizes. Deus não é assim. É o tempo inteiro, tudo. Flat. Não flat. Ele se ira 100% contra o pecado,
mas ele ama 100% o homem. Ele é 100% bondoso, mas ele é 100% justo. Ele é 100% justo, mas ele também é 100% vingador. Então o parâmetro de bondade de Deus é o próprio Deus. E a própria glória que ele traz para ele mesmo, né? Basicamente, Deus não está muito interessado com o que você pensa sobre a bondade dele. Ele vai cumprir os propósitos dele, e você achando isso bom ou não, você achando isso justo ou não. E no final das contas, o intuito dele é cumprir com aquilo que ele já disse que vai fazer. Não tá muito preocupado se você vai achar isso legal ou não. Cara, mas aí vamos lá. Então, diante do que está acontecendo externamente, como é que a gente troca uma boa ideia com Deus do tipo, ei Deus, não deixa eu ficar doente ou não me deixa sofrer tanto, tipo, tem isso ou tipo, não, se você vai sofrer, já está, tipo, o seu destino já está escrito. Como é que funciona isso? Há um trecho nas Escrituras, Salmo 139, que fala sobre isso, né? Todos os nossos dias já estão contados. Há algumas maneiras de interpretar esse texto, né? Aí entra uma área de estudo da teologia chamada exegese, que é você tirar do texto, principalmente envolve línguas originais, crítica textual, muitas coisas, do que significa. Há uma vertente, a calvinista, principalmente os calvinistas ultra radicais, que dizem que Deus criou quase robôs. Então, meio que uma ideia cínica, grega, né? Filosófica, de que vai ser, tipo, maktub, quais será, e não importa o que você possa fazer, não tenta fazer nada diferente porque está escrito. Há uma outra vertente que diz que o fato de Deus ter escrito os dias significa que ele tem o controle sobre eles. E é nisso que eu acredito. Ele não perde o controle da nossa vida. Esteja eu sofrendo ou não. Esteja eu doente ou com saúde. Eu passei por um negócio muito difícil semana passada. Um golpe de R$2.500. Vou comprar um celular para minha esposa, novo, e pá. Aí ela chorou, cara. A gente passou o ano juntando grana para comprar um celular para ela. Ela dá aula de inglês, ela também juntou um pouco o dinheiro dela. Ela chorou, eu também chorei por vê-la daquele jeito. Então eu assim, comecei a orar rapidinho e conversar com ele e com Deus. E eu falei para ela, se só o consolo de Deus vier para nós, já é muito mais do que a gente merece. Deus é um Deus consolador, né? Então, o sofrimento é inevitável. A gente tem nenhum controle sobre a nossa vida e pouquíssimo conhecimento sobre aquilo que vai acontecer. Nenhum conhecimento sobre aquilo que vai acontecer. Então, você pode falar com Deus assim, eu não quero passar por isso. E você pode brigar com Deus durante todo o tempo e se acontecer igual no meu caso, fala, por que você deixou? Você não me ama. Ou você pode virar essa chavinha, como um adulto faz, e falar, o que eu devo aprender com isso? Por que eu passei por isso? E também fazer uma análise do por que você tomou aquelas decisões, se você não deveria ter pensado mais, deveria ter agido com mais calma, esse tipo de coisa, né? Então, é uma sequência de eventos e uma sequência de pensamentos que faz a gente pensar muito racionalmente até, obviamente que ancorados na fé. É justamente o que eu ia te dizer. Isso não me soa muito mais racional, eventualmente, do que do tipo, estou recebendo aqui uma conexão com algo superior. Não seria mais a nossa razão ou não? Aí tem uma interferência divina? A gente diz assim. que você está falando sobre a nossa reação ou sobre o que aconteceu? Sobre essa maneira de pensar. Você está diante de um problema e aí você fala, bom, eu não vou lutar contra isso. Eu vou entender o que de melhor eu posso absorver disso. Vou tentar explicar o nosso conceito de fé e razão andam juntas, mas sempre a fé puxando. É muito racional você olhar para o que aconteceu comigo e falar assim, não tem o que fazer agora. Eu descobri que o celular era roubado e tal, e fui na delegacia devolver o celular, fazer o boletim, e fiquei um tempão lá. Coisa tal. chata, hein? E assim, eu lembro que eu falei para ela, eu não quero nem encontrar o cara na rua. Não vale a pena eu ir pra cadeia porque eu bati num cara desse por causa de um negócio simples. Eu tenho 2 filhos para criar. Então, eu penso assim, racionalmente, não tenho o que fazer agora. Eu tenho que pensar no que eu posso fazer para que isso não aconteça de novo, de como fortalecer o coração da minha esposa para ela não achar que tá tudo perdido ou para ela achar que dinheiro é a coisa mais importante do mundo, porque foi só dinheiro, cara. Você trabalha com isso de novo. Claro.
Mas tudo isso é ancorado na fé, na certeza de que Deus não perde o controle das coisas, entendeu? É muito racional, mas é ancorado na certeza de que Deus não perde o controle. Deus não foi mal comigo. Eu lembro que a minha esposa começou a questionar: o que a gente fez de errado? Aí eu falei assim: nem todos os atos de Deus são disciplinares. Às vezes a gente tem essa visão maniqueísta de Deus, né? Bom, mal, bom, mal. Nem sempre. Aconteceu porque tinha que acontecer. Deus é soberano sobre essas coisas. E não é porque a gente estava em pecado, ou essa conversa maniqueísta. Agora a nossa ação é pensar racionalmente, calmar o espírito e depois pensar no que a gente vai fazer. Cara, mas então com base nisso que você está dizendo, a gente pode dizer que não segundo a visão, não existe o acaso? Ou ele existe? Não. A Bíblia usa uma palavra que está muito relacionada ao acaso, que é a sorte, né? Principalmente nos livros proféticos do Antigo Testamento, ela diz: Deus falando ao povo, e farei mudar a sua sorte. Deus usa muitas vezes palavras, expressões que faz a gente entender bem as coisas. Igual falar com criança. A minha filha, por exemplo, ela queria ir para casa das amiguinhas no começo da pandemia, estava todo mundo muito paranoico, né? Isso é inevitável. Inclusive eu chegava do trabalho, tirava a roupa, minha esposa trancava com as crianças no quarto, eu ia direto pro banheiro, tomava banho, depois eu passava por na casa, depois ia abraçar as crianças e tal. E como é que eu falo assim, então? Deu um vírus que veio lá de Wuhan, ela não vai entender isso. A gente usou uma linguagem que ela talvez entenda. Ela tem um bichinho, você não consegue ver, se ele entrar em você fica doente, então é por isso que a gente não pode ficar saindo, tal. As escrituras também tem isso, porque trata de coisas muito complexas para a gente entender, e Deus usa linguagens que a gente consiga entender. Por exemplo, algumas expressões para se referir ao ser de Deus que não fazem sentido ontologicamente falando. Deus falando que vai abraçar os seus filhos e colocar debaixo das suas asas. Deus não tem pena. Deus não tem nada. Deus não é um pássaro, né? A gente não é Maia que crê no Deus águia. Então, são linguagens que são usadas que fazem a gente entender melhor aquilo que está acontecendo. Então, acaso não existe porque Deus é soberano. Eu digo que a gente vê o tempo em mosaicos. Deus vê toda a peça inteira. Quando fala que ele é onipresente. Ele está em todo lugar. Na verdade, mais é que todo lugar está diante dele. Tudo está diante dele. Ele não vê o tempo como a gente vê, né? Passado, presente e futuro. Como ele é atemporal. Então, como é que você insere conceitos que são atemporais? Essa é a maior dificuldade que o ser humano tem. Entender que ele é um ser temporal e Deus é atemporal. Então, como é que você insere conceitos atemporais para um ser que é temporal? Usando palavras que talvez ele entenda. Acaso, sorte, coincidência, entendeu? Toda uma trama divinamente. Mas aí, por exemplo, a Bíblia é muito construída em cima de metáfora, né? Bastante. Ela é bem metafórica. Aí, por exemplo, uma que me chama bastante atenção, sempre chamou, na realidade, desde pequeno, cara, é interessante isso. É a metáfora da Torre de Babel. E aí, esses tempos eu estava refletindo sobre como ela faz um sentido pro nosso tempo, assim, no sentido de quando todo mundo parou de se entender, aquela obra maior parou de ser construída. A gente não está num tempo meio assim, onde, por exemplo, o político quer se colocar como um religioso, o pastor quer se colocar como médico. Não tá meio confuso as coisas, cara? E não dá para ser aplicado ou visto dessa maneira, assim, as coisas? Só para colocar a nossa posição, né? Para nós, essa história não é metafórica, ela é real. Vocês encaram como verdade, sim, né? Sim, metáforas são outras coisas. Metáfora é como eu usei o exemplo de Deus aqui, debaixo das asas de Deus, esse tipo de coisa. Para nós isso aconteceu mesmo. Um dos resquícios do pecado no homem. Inclusive nessa história tem metáfora. Por exemplo, no começo dessa narrativa, tem o autor, né, que é Moisés, o autor do Pentateuco, dizendo assim, como se fosse uma conversa entre a Trindade, Deus, Pai e Filho. Vamos descer e ver o que o homem está fazendo. Aí Deus não precisa descer para ver o que está fazendo. Se ele é onipresente, está em todo lugar, ele está vendo tudo o que está acontecendo.
Ele desceu e voltou. Isso. Aí Putz, chega lá. errei. Aí chega lá, o Deus, pô, o que tá acontecendo aqui? Aí ele fala, já sei. Como se tivesse voltado para conversar lá no céu, falou, vamos descer e vamos confundir a língua deles. Isso é metáfora, para fazer a gente entender. Então, o que aconteceu lá foi uma confusão de línguas para impedir o homem de correr atrás do maior perigo que existe para o homem, que é a idolatria. E na maioria das vezes, essa idolatria atingiu o coração e tem o homem como próprio centro, que é a egolatria. Talvez quando eu falo idolatria, vocês naturalmente remetam à adoração, se prostrar, se ajoelhar. Não necessariamente isso. Que é uma coisa que me incomoda bastante em templos em geral, cara. Sim, tratar Deus como o Luciano Huck, sabe? Sim. É o cara que eu cultuo pra ganhar presente. Sim. E aí, Mas uma coisa que a Bíblia é muito clara, principalmente no Antigo Testamento, que a gente não se dá conta, é que a idolatria ela acontece no coração. No livro de Ezequiel, por exemplo, Deus faz uma acusação contra a autoridade religiosa daquela época e fala assim, esse pessoal está dentro do templo me adorando, mas o coração deles está sujo. Opa! Eles estão dentro do templo fazendo todo o ritual religioso que é comum à religião deles, mas o coração deles está em outro lugar. Então a idolatria acontece dentro do coração. Primeiro lugar, esse cara foi lá baixou lá o Luciano Huck, porque no coração dele ele já transformou aquele cara num deus ou num semideus. Então, o que estava acontecendo ali era o homem era isso. Ele não desistiu da ideia de ser igual a Deus, desde lá do Éden. Então agora ele quer se igualar, e é isso que o texto diz, né? Vamos construir uma torre, vamos construir tijolos e queimá-los bem, fazer tijolo muito bem feito, e construir uma torre que fique muito alta, que chegue até Deus, e a gente fazer o nosso nome tão conhecido quanto o de Deus. Então ali foi uma confusão, Deus prevenindo o homem de se idolatrar. Nenhum homem suporta o peso de ser o Deus de alguém. Isso é insuportável. Assim, era muito triste quando eu via na época do PT, Lula era um deus. E é muito triste ver isso acontecendo hoje com o Bolsonaro. Histórias e decisões que ele toma que não faz sentido nenhum. E as pessoas procurando o jeito de defender. Cara, a idolatria acontece no coração. As pessoas gostam disso, né? Elas gostam. O papai. Lutero. Martinho Lutero disse que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. O homem nasceu para idolatrar alguém porque ele é finito e ele se dá conta de que existe uma infinidade, uma eternidade, uma atemporalidade. Wallace, mas mudou. Por exemplo, o Lutero, né? Você volta 500 anos atrás lá, a crítica maior do cara, do luteranismo, era em relação à aparência, né? Aquela galera que frequentava a igreja pela aparência da fé, né? Mudou. 500 anos depois, as pessoas que frequentam a igreja, elas vão por algo maior ou elas vão pela aparência da fé? Sempre vai ter. Sempre vai ter. A fé é um instrumento muito poderoso. Então você sempre vai ter os aproveitadores, os aproveitados, sempre vai ter os sinceros. Isso não muda. Historicamente falando e teologicamente falando, a crítica de Lutero foi contra algumas práticas da igreja em relação à salvação. Ele fez o doutorado dele, escreveu em Romanos, e ele disse que foi naquele livro que Deus alcançou o coração dele e ele viu que a salvação é só por fé e não pelas obras. Então ele começou a questionar aquelas obras que as igrejas estavam fazendo, principalmente vendendo indulgências para que você pudesse ir ao céu, né? Tipo assim, absurdos, né? Como esqueci o nome do oficial lá da igreja romana que falava que no momento que a moeda bate no fundo do depositório, a alma já sai do purgatório. Então isso ele combateu. E nunca, você não consegue encontrar nos escritos de Lutero ele dizendo o seguinte: vamos construir uma igreja nova, completamente diferente. Essa é uma das razões que ele acabou a vida meio bêbado. Bebia bastante no final da vida porque ele não gostou do que ele viu. Ele não queria aquilo, ele queria reformar a igreja, não construir uma nova igreja diferente. Então ele ficou decepcionado. Decepcionado. Foi pro álcool. Decepcionado com os dois. Primeiro, porque não houve esse respaldo aqui em cima de quem mandava na igreja católica. E segundo, porque o pessoal não quis lutar para mudar o que estava acontecendo. E começou a fugir para um outro lado. Então ele acabou a vida de maneira bastante triste. Mas para nós protestantes é um cara fundamental na nossa história. Mas isso não mudou. Não mudou. Ainda na igreja católica ainda se vende salvação, na igreja evangélica se vende salvação. Pior do que isso, se vende prosperidade e é um negócio muito lucrativo.
Eu falei sobre isso na minha igreja algumas semanas atrás. Eu preguei sobre dinheiro. E é muito difícil pra gente falar sobre dinheiro, né? Porque a igreja tem uma fama muito difícil. Pastor, então. E assim, é difícil porque o nosso coração é muito inclinado a dinheiro. Então eu falei lá, o negócio da fé é muito lucrativo. Porque eu primeiro te pego no medo. Você vai pro inferno. Imagina que vocês têm filho. Sua mãe. Se você não se converter, sua mãe vai ficar doente, cara. É o medo. Depois, se não der no medo, eu pego na culpa. Sua mãe fica doente. Aí você me, pô, minha mãe tá doente. Fala, alguma coisa você fez, cara. Que pecado você cometeu? O que aconteceu? Se não for no medo, se não for na culpa, é na ganância. Passa pro Samuel um pouco. Felipe. Ganancioso, medroso. Se não for no medo, se não for na culpa, pega na ganância. Você quer mais dinheiro? Deus pode te dar. Ganância ele apontou pra você. Obrigado. Yuri, antes de mais nada, como é que é a frase do Lutero que você falou? Yuri, o produtor. Yuri, o produtor. O Chapolin Colorado. Cerveja é bom porque as pessoas, quando bebem, elas dormem. Se elas dormem, elas não pegam. Isso é de quem? É de quem? Martinho Lutero. Você é quem? Da Ambev? Não. Explica essa, então. Lutero. Explico facilmente. Porque a galera não bebe, né? Geralmente a galera... Porque assim, eu vejo o católico toma cerveja pra caramba. Não, tem uma ala, viu, de evangélicos que não bebe. Tem, né? Por que eu acredito que a maioria beba. Ah, é? Não tem uma regra. Então, tipo, você tá na igreja e não bebe. Não. A Bíblia não... Ela é clara em relação a se embriagar. Claro. Mas sobre bebida não há. Até porque o vinho é sinônimo de alegria nas escrituras, né? Jesus lá. Então, assim, tem gente que fala, não, era um suco de uva. Mentira, era um vinho. Mas rola esse suco de uva, não era vinho, tipo... Assim, lógico que o processo de fermentação que eles tinham na época era muito diferente do nosso. Então acredito que não seja um vinho... assim, tem duas vertentes, né? Ou era um vinho mais fraco, ou era muito mais forte, porque era um processo muito mais rudimentar. A fermentação era pela própria semente da uva ou uma espécie de um grilo que você macerava ele e ele fermentava principalmente massa de pão e vinho também. Não era um cabernet argentino. Não. Então, assim, era vinho. Mas sim, a maioria bebe tranquilamente. Na minha igreja, por exemplo, não há problema com isso. As pessoas bebem. Não tem problema nenhum com isso. Em relação a Lutero, o que a gente sempre fala, né? O que não deve ser questionado é o que está nas escrituras. Quem escreveu sobre as escrituras devem ser questionados. Na minha opinião, o pecado tem a ver com... Ele se manifesta de três maneiras, né? Natureza, culpa e ação. Primeiro da culpa, porque a Bíblia diz que Adão foi representante federativo de todo homem. Ele pecou, então todo homem está condenado por causa dele. Ação, porque a gente comete pecado. E natureza aí, porque, como Davi vai dizer lá em Salmos, nós nascemos em pecado. Há sobre nós uma natureza de pecado. Nós naturalmente somos inclinados ao pecado. Então, dormindo você vai pecar também. O Lutero estava errado, viu? Lutero foi refutado na mesa. Pode beber e dormir que... Então, mas já que... É uma ideia triste, assim, a ideia da questão de que o pecado é inerente, porque fala, bom, então vamos lá, vamos pecar e tá tudo certo. Aí o desafio é falar, não, pera, eu sou um pecador, então, mas deixa eu segurar minha onda aqui e não dá tanto relaxo assim, é tipo isso? É mais profundo que isso. Porque é uma ideia desesperadora, né? Quem vai me livrar desse estado? E é aí que Jesus entra. Porque, pensa bem, vamos analisar ontologicamente e logicamente o ser de Deus. Por que para Deus, sendo completamente perfeito, beber vai ser mais pecado do que mentir? Por que para Deus fazer sexo antes do casamento é mais pecado do que roubar? Deus tem um nívelzinho moral em que falou isso aqui? Não sei, deixa. Um ser perfeito que não tolera nenhum tipo de pecado se irrita da mesma maneira com uma mentira que você conta aqui ou assassinar alguém. A gente fala, não existe pecadinho nem pecadão. Isso é um jargão muito famoso no meio evangélico. Não existe pecadinho nem pecadão. Obviamente que contar uma mentira para sua esposa tem implicações completamente diferentes do que matar sua esposa. É ou não é? Eu suponho que sim. Sim, né? sim. Inclusive Professor. legais, né? Inclusive, né? Eu menti pra minha esposa, judiciais. tipo, tribunal, tipo, não, cara, você vai preso se você matar a sua Isso. esposa, não façam isso. Obviamente que pecados têm consequências diferentes, mas diante da santidade de Deus, eles têm o mesmo peso.
Então, cara, essa é a chave religiosa. O problema do religioso é se dizer mais importante do que o não religioso porque ele tem algo a mais. Ou porque eu seria melhor que você, porque eu não peco. Não, eu peco igual você, cara. Talvez não nas mesmas áreas. Talvez não na mesma intensidade, mas diante de Deus é a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Aí Jesus entra. Morre no nosso lugar para nos tirar dessa culpa. Ele assume essa culpa em nosso lugar. Para que a gente não seja mais culpado desses pecados. Ele é o justificador. Paulo usa uma linguagem muito jurídica para descrever a ideia de Jesus morrendo pelos pecados dos homens. Ele não inocentou nenhum homem. Jesus não provou a inocência do homem, como Rousseau diria, né? Que nasce sem corrupção e a sociedade... O homem nasce bom. Jesus não inocentou ninguém. Ele justificou. Falou, tudo bem, o homem é culpado. Eu estou pagando no lugar dele. Essa é a ideia. Mas diante de Deus... Mas é uma visão tanto quanto negativa da humanidade, assim, não é? Mas eu pensava que a Bíblia era um negócio que a pessoa se dedicava para se sentir bem, de alguma maneira. É triste. É niilista, né? Não tipo um negócio triste. triste. Cara, é interessante isso, né? É a herança religiosa que o nosso país carrega. Infelizmente, essa fama do brasileiro ler pouco também se aplica às escrituras. Se você ler alguns livros da Bíblia, você vai ver que não é uma historinha de conto de fadas. Sangue pra todo lado. Livro de Juízes, por exemplo, talvez os capítulos mais sangrentos de toda a história da Bíblia, tá ali nos capítulos 20, 21 e 22. O Antigo Testamento é um livro pesado pra cacete. Pesadíssimo. A linhagem dos guerreiros ali, do Davi. Guerras sangrentas, traição, incesto, morte, assassino, traição. Cara, é um negócio... Estamos falando da Netflix? Não, estamos falando da Bíblia. Da Bíblia. Pesado. Então, cara, essa ideia de que, é um negócio, dá um quentinho na barriga, mó vibe alta, nada a ver. É entender que Deus tem os meios dele e a gente crê em Deus por fé. Muitas vezes isso vai contra a nossa lógica, por isso que a fé puxa a razão. Porque a gente olha uma coisa e queria que alguma coisa acontecesse. Mas Deus não quer daquele jeito. Então, é muito racional. Mas é muito racional. Ô Wallace, como que você despertou assim e falou, quero ser pastor? É um dom? É uma coisa que você foi chamado? Ou você pura e simplesmente falou, eu vou estudar e eu quero chamar essa responsabilidade para mim? Como que acontece esse processo? Porque é legal você falar um pouco da sua trajetória também, que a galera não conhece em geral, né? Você não é um cara que nasceu pastor, nem nada disso. E normalmente eu acredito que seja isso, né? Ninguém nasce pastor. Exatamente. Ninguém nasce pastor. A gente chama isso de vocação. E alguns tipos de vocações que a Bíblia descreve. Primeira vocação eficaz, né? Que é a de salvação. Que todo crente é vocacionado para obedecer a Deus, para ver a obediência. Aí tem algumas vocações diferentes. Tem aquele que é vocacionado a servir, mas continuar com a sua vida. E tem aquele que é vocacionado a fazer do seu trabalho o serviço a Deus. Isso começou comigo, eu tinha uns 13, 14 anos que eu tinha essa vontade de me dedicar mais na igreja. Eu gostava muito de ir na igreja. Eu lia a Bíblia assim, mais do que diariamente. Tinha vários momentos no meu dia em que eu separava só para ler as escrituras. Primeiro que eu gosto muito de ler também, né? Eu tinha muitos livros no meu quarto, sempre tive, mas eu sempre gostei mais de ler a Bíblia do que todos eles. E aí comecei a me despertar para isso, e quando eu aprendi a ler muito cedo, né? Com 4 anos de idade. Aí com essa idade, minha irmã me deu uma Bíblia com anotações, né? De alguns autores famosos que já meio que ajuda a gente a entender alguns textos difíceis, né? Nossa nota de rodapé, explicando alguns textos e algumas diferenças com algumas outras versões. E eu já li aquelas notas de rodapé e falava, puxa, então é assim que esse texto significa. E nessa idade eu estava em uma igreja pentecostal. E uma igreja pentecostal não muito bíblica, que pregava algumas coisas bastante complicadas de se entender, e eu li a Bíblia e estava completamente diferente do que estava aqui. Então aquilo começou a despertar o meu coração, eu comecei a falar com Deus em relação a isso que estava acontecendo. Aí eu conheci uma outra pessoa que fazia parte de uma igreja batista, em que seguia mais a linha que eu entendia, que é mais de
explicar o texto e ver a partir do texto bíblico, não daquilo que você recebeu numa epifania, aquilo que você sonhou, aquilo que você teve uma visão. Não isso, é o que as escrituras dizem, somente as escrituras. Então lá eu tive contato com gente que tinha feito esse processo de ir para um seminário. Falei, pô, faz sentido, se você quer fazer um negócio bem feito, aprenda para fazer aquilo. Aí eu me casei e fui pro seminário logo em seguida. Me casei em dezembro e em fevereiro estava no seminário, morando lá no Pará. Fiz o primeiro ano lá. Foi perto, hein? Fui perto, de carro do pra lá. lado, né? De carro pro Pará. E foi muito interessante, cara, porque a vertente daquele seminário lá no Pará é mais missiológica, como a gente diz, né? Mais a ver com missões, de alcançar os perdidos. Então, despertou mais o nosso coração para isso e fez a gente enxergar mais esse lado. Cara, todo cristão ele é naturalmente conservador, indo para essa questão política. Ah, legal. Boa pergunta. Excelente. Obrigado pela pergunta, cara. Não gostei, não. Massageou o Esse meu ego. Essa é a hora que eu me pergunta nada a defendo. ver. Absolutamente não. Esse negócio de política pra pastor. Absolutamente não, cara. Primeiro que o movimento, vamos chamar de direita, né? Porque ele é constituído de vários tipos de vertentes, né? A direita, ela é diferente em diferentes regiões do mundo, cara. Também uma direita surgindo na Europa muito radicalzona, cara. Você vê o que tá acontecendo na Polônia e na Hungria nos últimos meses, cara. Um negócio punk, que vai contra um princípio muito cristão, que é a liberdade. Assim, eu concordo que a esquerda tem também algumas liberdades do ser humano, mas a direita também está acontecendo, principalmente no leste europeu, ali, bastante forte. E nos Estados Unidos é mais liberal, no sentido econômico, não necessariamente cristão. No Brasil é católico imperialista. É interessante isso, né? O Bolsonaro, ele é tanto alvo de críticas da esquerda quanto da direita hardcore, né? Vamos chamar assim. Porque essa galera é imperialista. Esse pessoal eles querem que o Brasil volte a ser um império, que tenha um primeiro-ministro que é eleito, mas o cara que vai representar o Brasil lá fora é a família imperial, o descendente imperial do Brasil, e com a Igreja Católica tendo uma atuação muito forte de influência no governo. Eles falam de que um governante que vai liderar pelo exemplo. Por exemplo de quê? Assim, então a gente vai dizer que somente um homem cristão pode ser eticamente correto, moralmente exemplar para a sociedade? Não necessariamente. Não necessariamente. Então, eu acho que o cristão não pode ser de esquerda por razões, para mim, basicamente óbvias da origem do pensamento da esquerda e também da direita também. Não pode ser. Ele tem que ficar do lado da verdade e não idolatrar político nenhum. Isso é uma boa dica para a sua vida. Não idolatra político. Mas é uma discussão difícil, né, cara? Ultimamente se mistura muitas coisas, eu acho, né? A visão religiosa, ela tá embarcando cada vez mais no meio político. Uhum. E era isso que a gente estava falando, sobre a visão religiosa ela ser muito regada da ideia de verdade absoluta, e a verdade absoluta ela não se põe em discussão. Uhum. E como você faz isso num debate político, né, cara? Se o cara já parte de um pressuposto de que tá correto, de que a visão dele é correta, e vai discutir com o restante da sociedade, não é um problema isso? É um problema pra gente que tem um sistema de governo representativo, né? Você tá colocando pessoas lá que pensam desse jeito. E é um direito delas. Assim como tem gente lá que pensa que Estado laico é Estado ateu. São coisas diferentes. Então, a questão de verdade absoluta, em primeiro lugar, ela se aplica a gente. Em nenhum lugar da Escritura você vê Deus falando: estabeleça no seu país uma teocracia. Em absoluto. Em absoluto. Não tem nada nem parecido com isso lá. Então, no meu ver, esse é o problema com muitos dos políticos evangélicos que são eleitos no Brasil. Os caras querem transformar o país no seu curral ou no seu rebanho. E não é isso que vai acontecer. Não é por força nem por poder, como a própria Bíblia diz. E o problema não é com o discurso. Não tem como separar quem você é e o que você acredita da sua fé. Isso é impossível. O problema é quando o cara quer colocar isso por imposição. Uhum. Obviamente, se vier à votação questões de aborto, por exemplo, plebiscito, eu sou contra.
Não tem como eu separar a minha visão. Eu vou votar desse jeito. É aí que entra, né? Por isso que eu te fiz a pergunta, a questão do conservadorismo, porque eu vejo a igreja da seguinte forma. Pelo menos os cristãos, eles têm esse lado liberal na questão econômica, na questão em algumas liberdades individuais, mas quando você entra na famosa pauta de costumes, né? Aborto, liberação de drogas, relações, o casamento homossexual, essa questão, me soa mais conservador, no sentido, eu posso estar enganado no que é o meu conceito sobre conservadorismo, inclusive, mas são contra essas questões, essas pautas de costume. Então, por isso que eu entendo esse lado conservador do cristianismo, dos cristãos, né? Sim, nas pautas E de costume. Desculpa interromper, mas é como se fosse a pauta prioritária de discussão também, né? Se coloca muitas vezes esses candidatos colocam como a principal pauta para discutir. Claro. Esse é o meu problema. Eu respondo exatamente falando isso. Ao mesmo tempo que não tem como você separar a minha cosmovisão de tudo que eu faço, eu não acho que deva ser esse o nosso foco. Eu não acho, cara, que a gente... mais cristão é o deputado federal, o pastor que é eleito, que está lá brigando para não ser aprovado o casamento homoafetivo. Mais cristão é o cara que está vendo a necessidade do povo, cara. A caridade é um princípio cristão. Claro. Ajudar os outros é um princípio cristão. E assim, não é nem caridade, fazer isso com o dinheiro do próprio povo, cara. Não tá tirando do seu bolso. Pois é. Não é nem pra chamar de caridade isso. Isso deveria ser a nota de corte. O cara tem que pensar nos outros. Agora, essas pautas de costumes, se elas vierem, a gente vai votar como a gente tem que votar, como o nosso coração diz, como o nosso coração crê. Mas eu não acho que deve ser o nosso foco, cara. Eu não acho que deve ser o nosso foco. Brigar por esse tipo de coisa. E no nosso piloto lá eu falei, acho que vale a pena repetir aqui, eu acho até que é uma briga inútil, cara. Porque atentar contra a liberdade do ser humano é um negócio muito perigoso. Porque ou você pode conseguir minar a liberdade e transformar aquilo numa ditadura, ou você pode iniciar uma revolução, uma guerra civil no país, cara. Que começou a acontecer, não é guerra civil, mas quantas cidades do nosso litoral aqui paulista voltaram contra a medida do governador, mantiveram tudo aberto, aí agora ele fez denúncia no STF, a gente vai ver como é que vai ser isso, o que vai fazer? Vai colocar exército contra eles, como é que vai resolver isso aí? É verdade. Então, atentar contra as liberdades é algo muito perigoso. E as pessoas têm liberdade para fazer o que elas quiserem da vida delas. Casarem com pessoas do mesmo sexo. A questão dos costumes, eu penso o seguinte, se você chegar para o cidadão médio e falar para ele, reforma administrativa, ele não vai eventualmente entender os nuances, os detalhes e tal. Agora você fala liberação de arma, faz arminha. Então, é mais popularesco, é mais simples, né, cara? Pra você discutir. Acho que a pauta de costume, ela acaba se sobressaindo, não deveria, porque é mais sonoro, é mais agradável, é mais fácil de entender, é binário, sim, não, libera, não libera, né? Tipo isso, né? Agora as questões mais complexas, do tipo, para onde vai a economia, um plano de governo direcionando os setores, saúde, etc., é mais complexo, né? Então a galera não curte muito esse papo. Papo chato. Ô Wallace, mas aí você percebe também, né? A gente, como tanto eu quanto o Samuel, acredito, a gente não... discordo. Nem sei o que já discordo. Vou virar essas câmeras tudo aqui, cara. A gente nenhum dos dois é frequentador de igrejas, tal, apesar da gente ter a nossa fé, não é uma coisa, né? Tipo, eu sou ateu, tal, nem nada disso. Mas a gente carrega, de certa forma, dá para perceber nas nossas próprias posições, assim, um preconceito que é meio que os pastores vivem meio que estigmatizados no Brasil, né? Tipo, uma ideia de que todos os pastores, não sei o que, fazem não sei o que lá, não sei o que. E não é real isso, né, cara? Na realidade, eu vejo muitas igrejas, às vezes, fazendo obras sociais bastante interessantes, assim. Tipo, tem atuações... Como que Você tá falando isso? da ostentação, do tipo... A gente pega meia dúzia de figuras, né? E generaliza. Isso é a ideia que a galera carrega na mente, normalmente. A gente faz isso com tudo, né? E isso não é real, né? Sim, não é real, de fato. Mas, Sidão, vou falar pra você. Quem que não é estigmatizado no nosso país hoje? Professores de história, eles não são doutrinadores. Entra no que o Samuel acabou no que o Samuel acabou de falar. No que é mais fácil fazer. Economista não é, cara. Economista não sabe nada. Eles erram tudo. Não, o que é mais fácil é você pegar o grosso
da camada lá e julgar todo mundo pela mesma régua. Ah, o Yuri é de esquerda. Ah, então ele é comunista. Então por que vai pra Cuba? Professor de história. Tá ensinando a molecada lá que tem que matar o Bolsonaro. Comunista. O economista é o riquinho, playboy, que só liga pra dinheiro. O pastor rouba todo mundo. Cara, todo mundo tem um certo tipo de estigmata. Algum tipo de fama, alguma coisa que carrega. Aí cabe a cada um viver a sua vida, não necessariamente para provar que não é assim. Mas, e quem quiser ver, vai ver. Algumas pessoas vão continuar falando, mesmo fazendo tudo certo. Vão continuar falando. E isso é o natural da vida. As pessoas pensam de maneira mais simples. Cara, e assim, quais são os desafios de ser o pastor? Porque, bom, em geral nas profissões, eu não sei se dá pra dizer que ser pastor é uma profissão, né? Acho que é algo além, que a gente tá falando de religião e tal. Mas quais são os maiores desafios que você tem no teu dia a dia, ou na tua atividade, ou aquilo que, vamos dizer, te coloca em situações assim... Legal. Primeiro desafio é o da vida com Deus. Ter uma vida devocional, que a gente diz, né? Uma coisa que é muito comum acontecer com a gente quando a gente faz seminário e estuda profundamente a Bíblia é ter dificuldade de não enxergar a Bíblia como uma apostila. Aquilo é o meu instrumento de trabalho, mas também é a palavra de Deus. Aquilo também serve para mim. Eu não estou falando de algo para fora de mim. O que eu estou falando aqui serve só para você, porque a minha vida está perfeita. Imagina, eu brigo com a minha mulher, eu sou grosso com ela, eu exagero com meus filhos, eu erro. Então aquilo serve para mim. Então essa é a primeira dificuldade. Viver aquilo que eu estou falando, né? E se eu não viver, ser capaz de assumir, de me arrepender. Os desafios que eu tenho enfrentado no momento agora. Tempo. Eu gostaria de ter mais tempo para dedicar à igreja do que eu tenho hoje. Mas a minha comunidade é muito pequena, então eu preciso trabalhar para ter outras fontes de renda, né? Eu tenho um outro emprego à tarde, eu dou aula no seminário também à noite, final de semana. Então, tempo. Basicamente, a minha profissão, posso chamar assim profissão, é ler. Ler e estudar. Então, eu leio e estudo o tempo inteiro. Leio e estudo o tempo inteiro. Lendo. Obviamente que eu não sou bitolado, também assisto filme com a minha mulher, também brinco com meus filhos. Mas, basicamente, a minha rotina da minha profissão de pastor é ler e estudar. Então, eu queria ter muito mais tempo para isso, até para produzir mais coisas. Para poder escrever mais. Você tem uma formação em teologia, né? Tenho formação em teologia, tenho mestrado em teologia também. As áreas de ênfase do meu mestrado foram publicação e ensino superior à teologia. Então, foram ênfases bem legais. A gente teve aulas práticas em editoras para entender do que está escrevendo, como escrever, como não escrever. Foi muito legal. Aprender a escrever é uma coisa que a gente tem muita dificuldade, né? A nossa formação na escola é muito pobre. Não fala assim de escola. Vou embora. A gente aprende a ler errado, interpretar errado e escrever errado. E essa é uma dificuldade. Eu lembro quando eu comecei o seminário, eu comecei as aulas das línguas originais, o professor começa a ensinar a língua original a partir, imaginando que todo mundo sabe português. Então eu tive que fazer aula de grego o dia inteiro e de noite fazer aula de português, aqueles Noslen, professor Noslen da vida, assistir aqueles cursos de YouTube para aprender, cara. Porque Caminho Suave, lá de 1960. Eu não sabia, nem lembrava o que era esse negócio de adjunta adverbial, esse tipo de coisa, fazer sintaxe. Então, tempo também, e é muito difícil você lidar com pessoas. Nem é tranquilo. Muito difícil, cara. Imagine algumas pessoas que colocam em você expectativas de uma vida toda. Uma frase que eu falo muito lá na minha comunidade é: eu aconselho, quem orienta é Deus. É uma responsabilidade muito grande eu tomar decisões pelas pessoas. Cara, e aí, cara, quero vender minha casa e comprar outra. Eu imagino, deve ser difícil, né? Você tem dinheiro pra isso? Tenho. Sua mulher quer? Então troca. Não, porque eu tô em dúvida. Então não troca. Então as pessoas querem que eu chegue e fale assim: eu vou lá, eu vou ajudar você a escolher. E não é esse o meu papel. Eu entendo como alguém que vai preparar as pessoas para serem mais maduras e tomarem por si mesmas decisões. Mas as pessoas, elas precisam dessa figura. E aí, como que você faz para não decepcionar as pessoas? Porque o cara espera aquela baita resposta e você fala, ok. Tipo a mãe no WhatsApp. Sim. Ok. O meu papel
por que pareça, mais irônico que pareça, é me tornar cada vez menos fundamental para a vida deles. Cada vez menos. Instruí-los e formá-los, doutriná-los para que eles tenham condições não só de tomar decisões sozinhos, mas de doutrinar outros. De ajudar outras pessoas. Então, o meu papel é esse. É ensinar eles. E como que eu faço isso? Ensinando eles a ler a Bíblia. As respostas estão lá. Isso é interessante, porque é meio contra o que eu imagino que seja o papel assim dos religiosos mainstream, que é abarcar e ensinar e manter as pessoas meio que na infantilidade, né? Manter ali. O poder é sedutor, cara. Né? Você acha que você não quer essa alcunha de falar assim, tá vendo aquela família ali? Eu com certeza, se não fosse eu... Claro. Cara, mas isso é um movimento meio normal das pessoas, não é, sim, cara? sim. Você não quer as responsabilidades, você quer atribuir elas a alguém, assim, é um negócio, é difícil lidar com responsabilidade, com escolha e tal, né? É um processo... Olha que coisa interessante, uma pessoa recentemente me procurou, né, e falou assim, cara, obrigado por tudo que você fez pela minha família. Nossa, a nossa história é depois que começou a caminhar com a gente. Eu não fiz nada pelo cara. O que você fez? Deu um carro pra ele... Ele tava sem emprego, estava um emprego com ele. Não, é um cara que tem muito dinheiro, falou isso pra mim. O que eu fiz? Chamei ele pra dentro da minha casa. O churrasco comeu ontem lá na minha casa. Ele comeu também. Denúncia. A gente caminha junto, a gente troca ideia, conversa. Então, cara, não fiz nada. E esse é o meu papel. Aí eu fico feliz. Esse é o salário que eu ganho. As pessoas vêm dizerem e falam assim, a minha vida mudou, tá diferente. E aí é um trabalho meu saber e jogar a glória para Deus. Falando, eu não fiz nada, quem fez foi Deus. O que eu fiz foi dizer para ele quem faz. E como a Bíblia não é um livro muito simples de ler, eu ajudo ele. Falou, tá vendo? Tá dizendo aqui, é isso aqui, isso te ajuda a tomar essas decisões. Viver assim, o que você faz não é correto. Passe a tomar decisões assim, pense assim. E esse é o pagamento maior que a gente recebe, né? Isso é poxa. Quando eu posso dizer, poxa, acho que eu sou um bom pastor, quando eu escuto histórias como essa. E também tem casos complicados. Eu já ajudei pessoas com ideação suicida. É difícil, cara. Muito difícil você saber que os maiores casos de suicídio, obviamente e ironicamente, acontecem poucos dias depois da tentativa. Sempre assim. O idealista suicida que tentou se matar, a chance maior dele se matar está nos 3 dias seguintes. Então você imagina lidar com uma pessoa assim, você tendo que estar o tempo inteiro em contato, sabendo que se acontecer, não é culpa sua. Mas obviamente a gente fica, poxa, será que eu não podia ter feito mais? Será que fazendo o suficiente? Mas eu também nesse tempo todo, com tudo isso, eu tenho meu emprego, eu tenho 2 filhos, eu tenho uma esposa, eu tenho um monte de coisa para fazer. Então, aí a gente trabalha a nossa dependência em Deus, de fazer o que é possível e Deus faz o que a gente não consegue fazer. Mas essa é uma parte difícil, de lidar com pessoas e às vezes carregar nos ombros as expectativas delas de uma vida toda. Aí é um assunto interessante, nunca se discute muito bem como o pastor resolve os seus problemas. Assim. Acredito que seja difícil, né? Sim. Você lidar com todas essas situações, tal, as pessoas te pedindo ajuda, você trazer isso para dentro de você, para dentro da sua casa. E aí, como que é? Primeiro, não ter sobre mim mesmo uma ideia messiânica da vida. Eu não sou a solução para o problema das pessoas. Eu não sou o que faltava na vida das pessoas. E eu não sou quem vai resolver um casamento que está quase acabando. Eu não sou quem vai resolver um relacionamento que está muito ruim. Eu não sou essa pessoa. Eu aponto quem faz. Tá vendo? É Jesus que faz. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu também tenho meus conselheiros, as pessoas que eu ligo e falo, tá acontecendo isso, isso, isso. Tem a minha esposa, que é a minha principal conselheira, que eu converso com ela. Eu tenho a responsabilidade de saber que nem tudo eu posso falar para ela, porque aí eu tô entrando mais no lado teológico da coisa. Essa vocação que a gente falou no começo da nossa conversa aqui é minha, não dela. Então há sobre mim uma capacitação diferente que Deus dá de suportar, ouvir algumas coisas. Cara, o cara falando assim, então... Como a gente tá sentado aqui, o cara falando, então, eu coloquei a corda no pescoço, amarrei, mas aí na hora de pular deu um negócio assim, mas eu já voltei lá outras vezes, amarrei. Assim, cara, eu não posso ficar assim. Cara, você é louco. Eu não posso agir assim. Pastores têm depressão, esses problemas assim em geral? Você que tá nos bastidores,
Sim. Inclusive, esse é um perigo que a gente passa, das pessoas acharem que nós estamos imunes a esse tipo de coisa. Eu tenho uma opinião um pouco diferente sobre o que é de ser depressivo, o que é depressão de fato. A gente pode conversar isso num outro dia. Mas sim, passamos por momentos de tristeza profunda, de melancolia, de às vezes falta de esperança, às vezes de medo, que é comum na vida do ser humano. O problema é por esse tipo de coisa que as pessoas projetam na gente. Mas como que você pode passar por isso? Então, o problema está nisso, que as pessoas projetam na gente essa impossibilidade de sofrer com decepções, com frustrações. Isso também é fruto de pecado, no meu ver, né? Quando a gente se frustra porque a gente projeta em algo ou em alguém coisas que aquela pessoa ou aquela coisa não poderia suprir. Então, se eu acho que eu poderia resolver o problema de alguém e não resolvi, se eu acho que eu poderia transformar aquela família e eu não transformei, sendo que eu não faço nada disso, e também até com a minha própria esposa e os meus filhos, de não saber que aquilo que eles lutam é culpa minha, ou eu poderia necessariamente resolver. Então, a nossa luta, basicamente, é com expectativas daquilo que a gente pode fazer e daquilo que a gente não pode fazer. Que desafio, meu amigo. Sim. Como estamos no tempo aí, Chapolin Colorado? Nós temos ainda 5 minutinhos, 4 Olha, minutinhos. 5 minutos, então vamos jogar um baralho. Vai aí. Dá tempo de Jogos de jogar um azar. truco. Pode? Fica a dúvida aí, galera. Cara, Wallace. mas esse tema é pesado, cara. Pesado, Tô pesado. arrepiado aqui, cara. Mas é uma coisa que eu acho que a galera não discute em geral. A galera, mesmo, né, traz a discussão sempre negativa da bagaça toda. A gente não pensa muito. Por exemplo, tem lideranças religiosas aqui na região que fazem trabalhos sociais importantes, cara. Importantes mesmo, em periferias e tal. E a gente tem que reconhecer isso de alguma maneira também, né? Não pode ficar nesse extremismo que ele mesmo comentou aqui, né? Fecha em bolha e não reconhece nada do que o outro lado faz. Mas, cara, muito legal, muito legal. Agradeço a gente, agradece Agradecemos, estamos abençoados aqui. Sim, muito Nossa legal. mesa. Muito legal. O Wallace é um cara muito inteligente, né? O papo fluiu legal. A gente conseguiu passar por vários pontos. O Zito provavelmente domingo tá lá na sua igreja. Tá? Ele comentou aqui pra mim agora há pouco. Falou, vou lá, tá? Fazer o merchan aqui. Obrigado. E é isso, gente. Zitone. YouTuber? Vai lá, YouTuber agora. Yuri, nos ajude aí, por favor, qual a frase principal? Se inscreva no nosso canal. Se você gostou, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike. Yuri, produtor. Valeu, Pagode. É nóis. Valeu, gente. Obrigado pelo convite. Se inscrevam também no canal da Igreja Batista Base. Valeu. Muito bem, Valeu. pessoal.